Amém. Bom dia para todo mundo. Bom dia, tia. Deus abençoe vocês. Vamos continuar nosso estudo, né? A gente entrou numa fase um pouco mais aprofundada do nosso estudo, desde anteontem, na verdade, mas ontem especificamente também. Graças a Deus, o Senhor tem trabalhado conosco. Ontem nós falamos um pouco sobre a importância de ter um relacionamento com Deus e definimos, digamos assim, de uma maneira mais concreta, mais prática, o que é ter esse relacionamento com Deus. Às vezes a gente leva essa definição, né, só para a parte do que fazer e não de fato o que é. Nós entendemos que a partir dele é que nós conhecemos quem somos, nós ficamos com a revelação do que Deus diz ao nosso respeito e vimos que a informação ela precisa se transformar em revelação. E isso só vem por meio da convicção que temos naquilo que Deus fala sobre nós, de quem Deus é, de quem nós somos a partir do que Deus fala ao nosso respeito. Então ontem a gente caminhou um pouco por esse lugar e nós vimos como é importante a gente deixar o Senhor mexer em nós, né? Nós vimos o quanto é importante deixar o Senhor tocar naquilo que dói com a convicção de que Ele não vai nos matar. Porque todas as vezes que ficamos com essas feridas abertas, não tratadas, e feridas até que nós não sabemos que temos, como a gente comentou no final também, essas feridas vão se tornando adubos muito poderosos para sementes amargas que podem ter sido plantadas no meio do caminho, de alguma maneira no nosso coração. No nosso relacionamento com Deus, nós recebemos a semente incorruptível da palavra, mas no nosso caminhar nessa terra, a gente acaba se deparando com algumas sementes amargas. A gente falou sobre os muitos sofrimentos que a gente pode passar, muitas vezes desde pequeno, e a gente tende a se acostumar com eles e dizer, não, eu tenho que ser forte, é isso mesmo, sempre sofri, vou dar conta. E nesse eu vou dar conta, a gente esquece de ficar fraco na presença de Deus, achando que a gente já deu conta de tudo, mas na verdade nós estamos andando pesados e doloridos, causando raízes de amargura dentro de nós e que a Bíblia vai dizer que podem contaminar muitos e perturbar muitos. Não só perturbar e contaminar, mas também nos fazem muitas vezes ficar privados da graça de Deus. Não permitem que a gente receba essa graça. A gente foi caminhando por aí, falando da importância de dizer para Deus todas as coisas, de ser ouvido por Ele, mas também de deixar Ele falar a nosso respeito. E até chegar num ponto de deixar Deus falar a respeito dele. E a gente começar a ouvir mais sobre o que há no coração do Senhor. E não olhar só para nós. Nós estamos caminhando por aí, falamos um pouco dessas dores da rejeição, da traição, de uma frustração, que às vezes a gente realmente se depara com isso ali no meio do caminho, mas que é importante a gente confiar no caráter de Deus para colocar tudo isso diante dele, deixar ele cuidar de nós, né? Deus está mais interessado no meu cristianismo do que no meu serviço. Nós vimos ontem que a vida eterna é conhecer a Cristo. E a gente entender quem é o Pai, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. Nós também vimos que quando aquelas pessoas chegaram para ele e falaram em teu nome, trabalhamos, fizemos isso, aquilo e aquilo outro, a palavra que ele disse foi, eu não conheço vocês. Deus está muito mais interessado no meu cristianismo, no meu relacionamento, em quem eu estou me tornando, em quem eu sou nele, no meu conhecimento da palavra, no meu conhecimento dele, do que naquilo que eu faço. Deus pode fazer tudo sozinho. Quando ele decidiu incluir o homem, era para manifestar a glória dele. Então, quando a gente faz para manifestar a nossa própria glória, não está funcionando, né? Hoje a gente vai continuar nesse caminho, a gente vai continuar falando um pouquinho do que acontece quando a gente não leva essas feridas, essas sementes amargas para entregar a Deus. Giovana até comentou, né, alguém deu testemunho, não me lembro que foi,
que ela ouviu, que o irmão chegou tão destruído. Acho que foi a Giovana que contou esse testemunho, né? Porque eu fico ouvindo os professores, foi, né, Tia? Que chegou tão destruído na presença de Deus ali, diante do Senhor, que tudo que ele tinha para entregar ao Senhor era a morte dele. Era aquela vida mesmo de morte que ele tinha. Mas ele entregou, ele confiou. E aí Deus fez uma obra maravilhosa na vida dele e manifestou a glória de Deus. Porque ele teve coragem de entregar para Deus a dor que ele sentia, né? E eu acho inspirador essas pessoas que nos mostram que nós podemos confiar em Deus, apesar de tudo que acontece, de tudo que a gente vê, de tudo que a gente ouve, de tudo que a gente passa, de tudo que a gente viveu e não queria ter vivido, a gente pode continuar confiando em Deus, porque Ele é fiel e sabe exatamente como resolver isso dentro de nós e através de nós. Não só na nossa vida, mas para transbordar na vida de muitas pessoas. E essas pessoas nos inspiram. Então hoje a gente vai continuar falando sobre isso, né? Nós vimos que quando a gente não confessa, temos esse solo extremamente fértil para essas sementes crescerem, e essas sementes vão gerando as obras da carne, porque a gente vai tentando resolver ali pelo nosso próprio esforço. E quando nós não nos rendemos a Deus e queremos nos defender de tudo isso, muitas vezes a gente acaba criando muros dentro de nós, ao redor de nós, muro que repele pessoas, muro para repelir pessoas. Às vezes pessoas que não tiveram nada a ver com o que te causaram, com o que te aconteceu, mas você botou todo mundo na categoria pessoas. Se é gente, não quero saber, não quero contato, criei um muro, sou eu e Deus, vou viver minha vida aqui. E às vezes esse muro é para deixá-las longe. Não chega perto, ninguém pode chegar perto do meu interior. Eu posso até dar um oi, um tchau, falar que tá tudo bem, fica ali naquele momento social ali, mas não começa a querer saber muito sobre mim, porque eu tenho um muro entre as pessoas e é isso. A vida é assim, eu fui muito machucada, eu não confio em ninguém. Eu não confio em ninguém. Então eu vou ficar aqui. Às vezes, essa falta de entrega para Deus dessas nossas feridas, do que nos causaram, faz com que a gente crie esses muros, esses mecanismos de defesa para repelir as pessoas. E às vezes esses mecanismos de defesa não são só para repelir. Muitas vezes a gente usa esse mecanismo de defesa para nos colocar numa posição acima das pessoas. Mas não é uma posição acima das pessoas simplesmente para querer dizer que é melhor e pronto. Às vezes é uma posição acima das pessoas para dizer assim, você não vai me atingir. Já não tem aquela frase? O que vem de baixo não me atinge? Sabe aquela frase que às vezes a gente ouve e até fala? Às vezes a gente, através desses mecanismos, a gente vai se colocando ali numa posição de superioridade à pessoa. E é nesse lugar, nessa confusão, nessa mistura que a gente vai fazendo, que a gente vai se apropriando desses mecanismos como sendo melhores do que Deus, para nos guardar, para nos proteger, para cuidar de nós. É melhor não mexer em nada e eu vou criar esse mecanismo. E aí, tia Wanda até falou ontem, às vezes a pessoa bota um pano em cima de uma ferida braba. Um pano que não resolveu a ferida. Muitas vezes esse pano são esses mecanismos que a gente cria de vitimismo, para que tenham pena da gente e não nos firam mais, ou então de superioridade, para que você atinja a pessoa antes que ela atinja você. Muitas vezes você cria mecanismos de isolamento. Eu, por exemplo, quando eu era mais nova, eu era adolescente, eu estava passando, já comentei algumas vezes com vocês sobre isso, uma fase um pouco conturbada por causa do relacionamento dos meus pais. Meus pais estavam com os problemas deles, enfim, e muito feridos. Então, o que eles tinham para falar muitas vezes para mim eram palavras que me feriam.
E eu comecei a ficar tão machucada com aquilo que eu criei um mecanismo de defesa que era não ouvir ninguém. Eu não quero ouvir ninguém. Eu vou falar antes que você fale. Eu vou me defender antes de você falar qualquer coisa. Antes de você vir comentar qualquer coisa sobre mim, eu já vou ali falar com você, te retrucar, falar tudo que eu tenho, soltar um monte de espinho. Por quê? Porque se eu falar primeiro, se eu te machucar primeiro, nada chega no meu ouvido. E se nada chegar no meu ouvido, eu não me machuco mais. Isso que eu tô falando pra vocês não foi terapia que me contou, foi o Espírito Santo. Porque eu sempre tive muito cuidado com o que eu falava. Se o que eu falava machucava, se o que eu falava machucava alguém, se o que eu falava ia ferir alguém, eu me colocava no lugar da pessoa e ficava pensando, essa frase tá boa. Será que se eu falar assim ela vai me entender? E em um determinado momento ali da minha adolescência, isso virou dentro de mim. E eu comecei a ficar assim. Até eu digo, até uma rebeldia. E alguns vão dizer, ah, mas era adolescente. Mas eu não estava fazendo isso porque eu era adolescente. Os adolescentes são do Senhor. São bênçãos na mão de Deus. Davi era um adolescente. Era muita bênção na mão do Senhor. Eu comecei a ficar assim porque eu estava machucada. E apesar de eu chegar para Deus e falar para o Senhor, como a gente falou ontem, muitas vezes eu não confiei o suficiente para dizer, se eu não me justificar, se eu não me defender, Ele vai falar por mim. Ele vai me defender de alguma maneira. Ele vai cuidar de mim. Eu não confiei o suficiente. Eu fui, por meus próprios meios, tentar resolver aquela situação que estava me ferindo. E eu levei anos da minha vida para o Senhor reverter o que eu decidi fazer. Às vezes, uma decisão nossa de usar um mecanismo de defesa contra alguém, gerando nesse meio do caminho obras da carne, esforços próprios, pecado. Muitas vezes essa decisão pode levar anos para ser revertida. O pecado, ele muitas vezes não tem uma consequência visível de maneira imediata. Mas a partir do momento que eu e você decidimos pecar de alguma maneira e contra a palavra de alguma maneira, mesmo que seja com a melhor das intenções, mesmo que seja por instinto de sobrevivência, mas a gente fazer isso de maneira deturpada, como a gente já viu, que essa deturpação desses instintos é que vão gerar essas obras da carne. Mesmo que seja por esse motivo, ali naquele momento, o pecado já começou a tirar a gente da posição de fé, já começou a gerar em nós incredulidade, já começou a semear no nosso coração frieza, já começou a cauterizar a nossa mente de alguma maneira. E a gente começa a praticar aquilo de uma maneira tão natural, mas tão natural, que a gente não percebe mais que está pecando, que está indo contra a palavra de Deus. A gente não percebe mais. A gente se justifica tanto. A gente tem tantos argumentos para dizer o porquê daquilo. O porquê que nós estamos precisando fazer aquilo por defesa, por salvação, por libertação, por justiça própria, que a gente acaba esquecendo que está indo contra o coração de Deus. O problema do pecado é que ele tira da gente a nossa fé, ele coloca a gente num lugar de incredulidade, num lugar de independência, muito problemático. O pecado, ele vai tirando a gente desse lugar maleável, desse coração maleável diante de Deus. Ele vai tirando a gente desse lugar, vai deixando a gente duro diante da presença do Senhor e, consequentemente, diante da presença das pessoas. E você sabe o que é pior? É que a gente não percebe. E às vezes Deus usa as pessoas para falar, para apontar de uma maneira até carinhosa, amorosa, e a gente já está tão ferido que a gente acha, está me criticando, está vindo falar de mim, está vindo me apontar, que não te perguntei nada, ninguém tem nada a ver com a minha vida. E aí a gente vai perdendo os avisos do Senhor, os alertas do Senhor. Esse é um padrão da queda. Esse é um padrão do pecado que vem desde lá do Éden. A gente transferir a culpa, justificar o nosso erro, dar muitos argumentos, querer ter sempre razão
em vez de querer ir na presença de Deus, confessar, entregar, deixar Ele mexer, ser perdoado por Ele, se arrepender, ter transformação diante dEle. Esse é um padrão da queda que acontece na nossa vida até hoje, se a gente não viveu uma vida de fato transformada pelo poder de Deus agindo em nós, pela pessoa do Espírito Santo trabalhando em mim e em você. Esses mecanismos de defesa também fazem parte da nossa natureza pecaminosa. Porque eles estão dizendo para Deus, olha, antes de você cuidar de mim, deixa que eu sei o que eu estou fazendo. Eu não confio que o Senhor vai cuidar tanto de mim assim. E esses mecanismos de defesa também transferem a nossa parte da responsabilidade para o outro. Eu sou o ferido, o outro é o que feriu. Eu sou o que está sofrendo, o outro é o que me fez sofrer. Eu sou o que está com problema, o outro é o que está me causando todo o problema. Eu sou o coitadinho e o outro é o mal, é o perverso. E às vezes esse coitadinho vem numa frase assim, não preciso que ninguém tenha pena de mim, não. Nem sempre o coitadinho vem com uma frase de vitimismo. Às vezes é com uma frase de superioridade. A questão é, independente de eu querer passar uma certa superioridade ou um certo vitimismo, eu estou tentando me defender. Por quê? Porque o problema é o outro e não eu. Eu estou transferindo para o outro uma responsabilidade que num relacionamento pode ser minha, provavelmente é minha e dele, e não só dele. Todas as vezes que a gente cria essas proteções, é para a gente não ter esses desconfortos emocionais, é para transferir essa culpa. E se eu não tenho parcela de responsabilidade no que aconteceu, por que eu vou pedir para Deus mexer em mim? Por que eu vou pedir para Deus me curar? Para que eu vou pedir para Deus resolver em mim a fonte daquele problema? Por que eu vou pedir para Deus me melhorar em vez de melhorar meu marido, se o problema é ele? Para que eu vou pedir para Deus mexer na honra que eu dou aos meus pais, na raiz do problema que está em mim, que está me causando rebeldia em casa, se o problema são os meus pais e não eu? Por que eu vou ali tratar minha esposa com mais amor, com mais ternura, se o problema é essa mulher que o Senhor me deu e não eu? Por que eu vou pedir perdão a alguém que possa ter alguma coisa comigo, se o problema é ele, não eu? Se quem pecou foi ele, não eu. Se quem me feriu foi ele, não eu. Eu só tô me defendendo só. Comigo é assim, entendeu? Bateu, levou. A gente vai criando ensinos e crenças na nossa cabeça, repetindo frases que o Senhor nunca disse. E às vezes é cultural, é familiar. É a maneira que a gente aprende. Se eu falar duro com fulano, ninguém se... Já viu essa frase? Ninguém se arma comigo, não. Chegou em mim, eu não levo desaforo para casa, bateu, levou, ninguém se arma comigo. A pessoa já chega falando duro para outra, não chegar primeiro. E aí a gente vai fazendo uma confusão no meio do caminho. E o Espírito Santo vai sendo apagado no nosso meio. Eu falo no nosso meio porque, infelizmente, às vezes temos tantas pessoas feridas no meio do povo de Deus e não tem problema as pessoas chegarem feridas no povo de Deus. A igreja também é como um hospital. O problema é a pessoa achar que ela vai viver e morar num hospital. Você passa pelo hospital e volta para casa. Você não fica doente a vida toda. Até as doenças crônicas, a palavra de Deus vai dizer que o Senhor já levou sobre ele todas as nossas dores e as nossas enfermidades. É a gente que aceita realidades, muitas vezes, de doença. A minha enxaqueca, a minha rinite, a minha dor de cabeça. A gente que fala que é nossa. Porque a palavra de Deus já disse que não é nossa, não. Que Jesus já levou sobre ele. A minha dor de coluna. A gente que vai dizendo sobre as dores.
a pessoa, às vezes, até fica competindo, né? Eu tenho sinusite, a outra eu tenho sinusite e rinite, a outra eu tenho sinusite, rinite e bronquite. E aí, eu tenho, é meu, é seu. Mas a palavra de Deus diz que ele já levou sobre ele todas as suas dores e as suas enfermidades, que nós somos sarados e curados diante do Senhor. Que dirá as nossas doenças emocionais? A Bíblia vai dizer que Jesus curou a todos os tipos de enfermidade. Se você for ler o Evangelho de Mateus, isso está escrito lá. Jesus sempre curava todos os enfermos e todos os tipos de enfermidade. Se era todos os tipos de enfermidade, não eram só as enfermidades físicas. Nós precisamos levar para Deus também as nossas enfermidades espirituais e emocionais. No meio dessa confusão que a gente vai fazendo, então a gente muitas vezes dá de cara com o nosso complexo de inferioridade. A gente começa a se comparar. A gente começa a achar que Deus ama mais o outro do que a mim. Porque a vida do outro é melhor do que a minha. Porque a vida do outro é mais fácil do que a minha. Porque ninguém falou comigo, ninguém me ama, ninguém me chamou. Eu não fui para a igreja, ninguém perguntou o que estava acontecendo. Eu cheguei na igreja triste, ninguém se interessou em saber. Mas se interessasse em saber, você ia falar? Não, mas também ninguém se interessou em saber. Ah, porque eu não mereço ser agradado, eu não mereço receber presentes de Deus, eu não mereço receber presente das pessoas, eu não mereço, eu sou o mais miserável dos pecadores. Gente, eu já vi pessoas, e eu vou falar abertamente, eu já vi pessoas nas congregações que eu fui, inclusive na Efraim, que diziam que tinham um relacionamento com Deus, mas declaravam abertamente várias vezes: eu sou o mais miserável dos homens, ou o pior dos pecadores, e vivia baseado nisso para pecar. Ah, eu pequei de novo porque eu sou o mais miserável dos pecadores. Eu pequei de novo porque eu não presto. Eu pequei de novo porque é isso mesmo que eu sou. Eu pequei de novo. O argumento estava ali o tempo todo. Eu falei, não é possível que você está vivendo uma vida cheia do Espírito Santo, se achando realmente essa miséria de ser humano que você é. E você está dizendo que você é. Não bate. Porque o Espírito Santo, ele aponta para você a ferida, aponta o erro, aponta o pecado, estende a mão, te sara e te faz viver em vitória, de glória em glória. Mas nesse meio do caminho, o complexo de inferioridade vai aparecer. Algumas reações em nós aparecem no meio do caminho. Às vezes, a gente fica com essa racionalização, né? Argumento para tudo. A gente tem argumento para tudo. Não, eu errei, mas eu errei por causa disso. Não, você me perdoa, mas olha, eu fiz por causa disso e disso e disso. Ó, eu vim te pedir perdão, mas você também fez isso, isso e isso. Quantas vezes o nosso argumento está baseado no erro do outro? Você errou e você se justifica no erro com o erro do outro. Eu errei porque você fez isso. O que é isso senão o padrão da queda, o padrão de transferência de responsabilidade? E aí aquela enxurrada de argumentos. Quando há muitos argumentos, não há reconhecimento. Se não há reconhecimento, não há mudança. Nós precisamos ter menos argumentos e mais vulnerabilidade diante de Deus. Porque a sua vulnerabilidade diante de Deus faz você não ter medo de ser vulnerável diante dos homens. Porque ninguém pode te condenar de nada, só Deus pode fazer isso e Ele não faz. Ninguém pode te acusar de nada, porque Deus não acusa ninguém. Quem faz isso é Satanás, e você tem essa consciência. Você é livre em Cristo. Então não tem problema se eu chegar para você e falar: eu errei, eu pequei, eu criei isso aqui para me defender, e aí eu fiz isso, eu te machuquei, me perdoa, o errado fui eu. O Espírito sempre vai fazer, o Espírito Santo sempre vai fazer você olhar para você. O outro pode até estar errado, o outro pode estar muito errado e você nem tanto. Mas o Espírito Santo sempre vai fazer você olhar para você. Nem que seja para dizer assim: é verdade, ele está todo errado, mas eu quero que você ame essa pessoa. Então faça o favor
de você amar essa pessoa, ele sempre vai falar sobre você, sobre o que você tem que fazer, sobre o que você precisa mudar. Por mais que você fale do outro, e ele pode até te compreender, você pode ter razão, mas ele vai dizer: olha, agora vamos olhar para você. Se você ficar cheio de argumento, não tem como você ser transformado, porque você não está precisando de ajuda. O problema é o outro. Aí a gente ainda fica com aquela frase, né? Prego que se destaca é muito martelado. Já ouviu essa frase? Só atiram pedras em árvore que dá fruto. Mas as pessoas falam essa frase com uma certa superioridade, entendeu? Tipo assim, não, eu tô sofrendo isso, eu tô carregando todo esse peso, eu tô sendo muito massacrado, porque de alguma maneira eu sou destaque diante do Senhor. Deus me ama mais do que o outro, entendeu? Porque eu tô dando mais fruto do que o outro. A comparação já entrou. A superioridade e o vitimismo já entraram também. Mas Deus está vendo. Deus está vendo tudo que estão fazendo comigo. E eu creio na justiça de Deus. Deus é justo. Mas você está falando isso porque você crê? Ou porque você quer que Deus se vingue daqueles que te maltrataram de alguma maneira? Você está usando Deus para se vingar de alguém? Ou você está descansando nele, sabendo que ele sabe fazer tudo da melhor maneira possível? São frases do dia a dia que a gente solta sem perceber que estão repletas de obra da carne. Repletas de obras da carne. Por causa da natureza caída. Por causa dessa justificativa, dessa transferência de culpa. Desse querer ter razão. Dessa independência que nós criamos lá atrás de Deus. E o Espírito vem para ministrar em nós a nossa dependência eterna de Deus. Porque o homem em algum momento achou que podia viver de maneira independente de Deus. Uma outra reação que a gente cria, além dessa racionalização, desse muito argumento, é a compensação, né? A gente não admite algo, a gente tira o foco de nós e aí a gente fala alguma coisa positiva a respeito da gente mesmo, para de alguma maneira amenizar o que a gente fez. Quando eu, por exemplo, ou você nos sentimos cobrados de alguma maneira, a gente usa isso para fugir. Por exemplo, se eu chegar para você, para alguém e falar assim: olha, você foi grosseiro comigo. Aí você pode até dizer assim: tá, tudo bem, mas eu fui grosseiro, mas eu sempre cuido de você. Eu fui grosseiro aquele dia, mas eu sempre cuido de você. Eu sempre tô ali pra você. Eu sou uma amiga muito boa pra você. Aí a pessoa fala: mas aquele dia você me feriu. Tá, tudo bem, eu posso até ter te ferido, mas e tudo que eu já fiz por você e você não reconheceu? Se lembra que aquele dia, quando você tava chorando, eu tava lá? Se lembra que eu sempre tô ali com uma palavra pra te dar? Aí por causa desse dia que eu fui grosseira, você tá reclamando de mim? A gente começa a compensar algo que a gente fez de ruim com uma coisa boa. E isso pode ser para sinalizar alguma coisa boa que a gente já fez, ou começar a fazer alguma coisa boa para amenizar o que a gente acabou de fazer. Por exemplo, eu posso gritar com você aqui, tipo: cala a boca. Aí eu posso perceber que eu pequei. Em vez de chegar lá e falar: me perdoa, não teve nada a ver eu falar assim com você, eu começo a perguntar: você quer uma água? Você está precisando de alguma coisa? Eu começo a, de alguma maneira, bajular você ou querer compensar com alguma atitude boa a atitude ruim que eu fiz. Isso não é perdão. Isso não é confissão. A carne não foi exposta, nós não levamos ela para a cruz aí. Eu simplesmente estou tentando fazer uma compensação de algo ruim com algo bom. E ainda é meu próprio esforço. Outra atitude que a gente pode ter, outra reação, para já ir caminhando para o final, é o isolamento, como eu falei. A gente se isola porque, eu prefiro ficar em casa, que eu evito me aborrecer, sabe? Quanto menos pessoa falar, menos eu me aborreço. Me deixa aqui no meu canto, senão eu vou ficar estressado. Me deixa aqui quieto. Também é uma tentativa por nossos próprios esforços de resolver essa dor que está dentro da gente, sem levar para Deus para que Ele resolva o que causou isso dentro de nós.
Aí vai gerando solidão, vai gerando essa inferiorização, vai gerando um ambiente fértil para Satanás começar a falar um monte de mentira, muitas vezes vai gerando depressão, ansiedade. A gente começa a achar que está sozinho, ninguém me ama, ninguém me quer, e Deus fez uma igreja para a gente não andar só, constituiu um corpo para a gente nunca estar sozinho, dá a presença dele para a gente nunca estar sozinho, e a gente começa a dizer: eu tô sozinho, eu tô sozinho, eu tô sozinho. Mas será que isso não começou porque a gente decidiu se isolar e aí acreditou que tá sozinho? De tanto que a gente se isolou, a gente acreditou que tá sozinho. E aí a gente fala: ninguém me ama, ninguém me procura, ninguém presta. Mas na verdade foi o nosso isolamento que começou a fazer a gente entender que a gente não precisa de ninguém. Mas é uma mentira, porque Deus não criou o homem para viver sozinho. Ele disse: isso não é bom. Não é bom que esteja sozinho. Uma outra reação é a projeção que a gente faz. Às vezes, a gente inventa uma expectativa e valida aquela pessoa ou invalida aquela pessoa sem nem conhecer a pessoa. Eu posso conhecer uma pessoa hoje e criar uma expectativa que ela é a melhor pessoa do universo e ela me decepcionar amanhã, porque não era para eu ter criado nenhuma expectativa sobre ela. Ou eu posso fazer o contrário. Eu posso conhecer uma pessoa hoje e já traçar todo o perfil dela dentro de mim. Não presta, não gostei. Achei o jeito dela meio esquisito. Meu santo não bateu com o santo dela. Essa frase que não faz sentido no mundo cristão, porque se só há um santo, que é o Espírito Santo, tem que bater, porque o Espírito é um só. E aí a gente começa: não fui com a cara dela, não. Ih, tô com ranço, não sei, não bateu. Teve alguma coisa ali que não deu certo pra mim. A gente começa a fazer projeções da pessoa, tanto para muito e se decepciona, tanto para inferiorizar a pessoa. E quem colocou a gente na posição de juiz de alguma coisa? Tudo para se defender. Seja porque a gente não quer ficar sozinho, então a gente se agarra à primeira pessoa que aparece por carência e coloca ela num pedestal. E obviamente ela vai decepcionar, porque nós somos decepcionantes. O relacionamento é você querer andar com a pessoa apesar de. Porque você também é um apesar de. E aí a gente começa a fazer isso, ou então pela outra posição. Por quê? Por causa da superioridade. Se eu já colocar ela no lugar dela dentro de mim, se eu achar que ela não é tudo isso, eu consigo lidar melhor com essa pessoa. Tudo isso complexo de inferioridade. Tudo isso obras da carne ali, atuando, sem a gente dar nome a ela. E por último, a última reação é a apatia. A gente até vai, a gente até está presente, a gente até conversa, mas na verdade a gente não está mais lá. A nossa mente não está lá, a gente acaba ficando indiferente em relação ao contexto, ao cenário, às pessoas. Eu posso estar te ouvindo, mas não estou te ouvindo. Você pode estar conversando, mas aquilo para mim não é interessante. Então eu posso até estar aqui, mas eu não estou. Eu tô no meio, mas eu não, na verdade eu nunca vim. Eu fui pra festa pra dar um beijo em quem eu amo, mas na verdade eu fiquei em casa, entendeu? Eu tô doida pra ir embora. Eu tô ali, mas tanto faz. Se você for minha amiga, tanto faz. Se você não for, tanto faz. Se você conversar comigo, tanto faz. Se você não conversar, tanto faz. Isso é muito uma posição também de defesa. Se eu não conhecer ninguém, se eu não criar expectativa, eu não vou me ferir. Se eu não esperar nada das pessoas, eu não vou me ferir. Se eu não me relacionar com ninguém, eu não vou mais me ferir. Se eu só ficar aqui superficial, ninguém vai me ferir mais, porque é só superficial, é só enquanto eu tô aqui. Aí eu bati meu cartão social aqui, depois eu vou pra casa. A gente também tem esse tipo de reação. De qualquer forma, enquanto a gente estiver cheio de desculpa, nós não seremos transformados. Nós vamos criando esses meios de não precisarmos de Deus e nem de dependermos de ninguém. Criamos uma rebelião interior com o intuito de nos manter vivos. Essa rebelião pode ser barulhenta, questionadora,
revoltosa, geralmente a gente vê nos adolescentes. Ou pode ser uma rebelião silenciosa e não confessada. Eu vou parar por aqui, já são 7h07, já passei 7 minutos do horário. Mas eu queria que vocês continuassem refletindo nesses caminhos por onde nós estamos indo. Lembrando a vocês, não estou aqui para apontar ninguém, para acusar a igreja de nada. A igreja é o corpo de Cristo, é a noiva amada do Senhor. Mas é para que a gente comece a refletir quantas das nossas atitudes do dia a dia a gente trata como natural, mas não é. E eu ia ler com vocês hoje, mas não vai dar tempo. Eu queria deixar para vocês lerem durante o final de semana. Hoje é sexta, né? Eu acho que hoje é sexta. Gálatas, capítulo 5, como eu já falei, mas a partir do 17. Do 17 até o 21. Para no 21, tá bom? Do 17 ao 21. Ali, Paulo vai falar a respeito da nossa natureza humana, que luta contra a nossa natureza do espírito, e ele vai dar nomes às obras da carne. E se Deus quiser, na semana que vem, a partir desse texto, a gente vai começar a classificar essas obras da carne de acordo com os nomes que a palavra dá, e vai caminhar um pouquinho por essas obras da carne, para que a gente, como eu falei com vocês, se esvazie de nós, para que a gente deixe Deus fazer essa cirurgia em nós, para a gente poder estar leve, puro, firmado na videira, para dar o fruto verdadeiro que vem do Espírito Santo. Essas coisinhas vão sair de nós, vão desobstruir o caminho para que só a vida de Deus se manifeste. Amém?